Oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Esse é meu vídeo de resumo do PIBIC, né? O meu tema, eu vou ler aqui para vocês, é Aliança entre Subalternos, uma análise da estratégia política de mandatos coletivos entre minorias. Bom, o que eu quero com esse tema, né? Mandatos coletivos seriam uma nova forma, uma nova modalidade que está surgindo de candidaturas, né? De que pessoas se unem e tentam se eleger a partir dessa ideia de um mandato compartilhado, né? É uma ideia que está se consolidando ainda, está cada vez mais presente em cada nova eleição, né? Esse ano a gente vê um número ainda maior e que não é formalizada. O TSE abriu esse ano a possibilidade de o nome do coletivo aparecer embaixo do nome do candidato principal, mas você ainda precisa ter um candidato principal, não é algo reconhecido legalmente em uma modalidade de inscrição, né? Mas apesar disso, a gente vê algumas pessoas que se unem e conseguem se eleger a partir disso. E a gente precisa pensar qual que é o impacto disso para minorias, porque a gente vê principalmente minorias usando isso. Então, em um país subrepresentado, politicamente como é o Brasil, a gente vê mulheres, negros, LGBTs conquistando um espaço muito menor que em relação à população geral. A gente tem principalmente homens brancos e ricos sendo eleitos. A gente precisa pensar qual a possibilidade de mudar esse cenário de desilusão política, principalmente, a partir desses mandatos coletivos. A gente precisa estudar não só a eleição desses mandatos e essa representação no Congresso, mas como ele agiria dentro de uma política, porque a gente precisa lembrar que a política também é negociação e especialidade legislativa. Como que se daria dentro dessa possibilidade de representação um mandato coletivo? Como que seria essa negociação com um grupo, pelo voto desse grupo, né? Será que isso não engessaria mais a nossa política? Claro que isso é uma introdução, eu não consigo desenvolver de forma completa essa discussão dentro do meu PIB, que seria mais um questionamento, né, levantado, mas eu tento, antes de trazer essa discussão, estabelecer, a partir desses teóricos queer, uma discussão acerca da identidade, da representação, qual que é a importância dela, mas como que ela se constrói. Se a gente estabelecer que identidades são construídas e não dadas, a gente tem aqui, por exemplo, o próprio exemplo de mulher, né, que hoje a gente tem uma discussão grande acerca de gênero, de sexo na mídia, né, e na sociedade. Se a gente estabelecer que essa categoria é construída socialmente e construída a partir da diferença e não da igualdade, e aqui eu vou dar o exemplo continuando esse exemplo, a Judith Butler traz essa crítica radical à categoria da mulher. Se essa categoria é construída socialmente, como que a gente pode estabelecer um vínculo entre as minorias, né? Como que essa identidade não pode ser usada como um fator definidor, mas sim como um fator de estratégia. Então, como que a identidade não de estudo sobre essa pessoa, né? Enfim, a gente, para acabar aqui, porque meu tempo está acabando, a gente chega a uma conclusão de que são muito mais experiências compartilhadas do que grupos que pensam totalmente igual, né? Mas enfim, a partir disso a gente pode começar a pensar qual que é a importância desses outros corpos ocuparem a política, como que o mandato coletivo ele pode ser uma opção de que esses grupos cheguem a ter pelo menos uma voz dentro do parlamento, né? E que outros corpos dissidentes consigam, mesmo de forma ainda inicial, participar desse debate e que sua experiência e suas ideias somem as mudanças políticas que também afetam corpos que não estão sendo representados. Bom, basicamente é isso. Obrigado, gente.